Bom dia, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez no Café com o Pastor. Meu nome é Joí, tenho servido aqui na igreja do presbitério. Meu desejo é que nessa manhã Deus possa lhe abençoar com essa pequena reflexão nesta manhã de terça-feira. Minha reflexão hoje, reflexão que Deus trouxe ao meu coração, foi em cima do Evangelho de Marcos, capítulo 9, somente o verso 50. E eu intitulei minha mensagem Restaurando o Sabor. Se você tiver uma Bíblia que puder e quiser abrir, você pode ler comigo. Eu vou ler Marcos 9, somente o verso 50. Diz assim a Sagrada Escritura: cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Recentemente eu virei um telespectador do MasterChef. Então, MasterChef, para quem não conhece, é aquele programa, se eu não me engano, é londrino, que ele tem várias versões pelo mundo, onde pessoas amadoras que gostam de cozinhar, gostam de lidar com a culinária, se inscrevem para participar desse programa e elas ali vão ser avaliadas geralmente por 3 jurados. E você vê que eu gosto de comer, o porte físico aqui já diz isso. E eu também tenho visto que eu gosto de cozinhar, ainda não sei muito, mas gosto, mas pelo menos gosto de assistir. E o que eu tenho percebido é quando os jurados vão comer lá aquele prato, aquele prato digno de um restaurante muito chique, ele chega ali, ele prova, muitas vezes falta algo, falta tempero. Tem até um francês lá que é o tempero. E o que é o tempero? É muito básico. Falta sal, falta pimenta. E aqui eu queria focar nessa ideia do sal. O alimento perde o sabor porque não tem sal, porque não tem tempero. E foi mais ou menos que nós lemos isso no verso aqui de Marcos, quando essa comida não tem sal, não tem tempero, ela não tem sabor, ela perde o seu significado, ela desonra quem preparou, e ela desonra também aquela pessoa que está sendo servida. Marcos nos fala que o sal é bom, mas se deixa de ser salgado, como restaurar o seu sabor? E aí minha mensagem mais uma vez hoje é restaurando o sabor. Na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós esmurecemos, seja por conta de não estarmos desenvolvendo as nossas disciplinas espirituais, aquilo que Deus nos mandou fazermos, atividades espirituais a fim de alimentarmos nossa alma, seja a leitura da palavra, seja a oração, seja a confissão de pecado, seja o serviço à igreja. E muitas vezes na nossa caminhada nós esmurecemos, seja pela falta dessas práticas, ou seja pela presença do pecado em nossas vidas. Lembre-se como sal. E aqui Marcos nos lembra que sal é bom. Mas o que fazer quando esse sal deixa de ser salgado? Esse sal perde a sua finalidade. E o começo do verso ele diz assim: cada um será salgado com fogo. Na nossa caminhada cristã, a gente às vezes se esmurece, se enfraquece espiritualmente. Essa fraqueza, ela pode ser oriunda pelo menos de 2 coisas. Primeiramente, você não tem alimentado a sua alma. Como é que um crente alimenta a sua alma? Lembra da figura que Cristo nos usa, de um ramo fincado ali naquela árvore, A seiva ela tem que ser sugada. Então como é que o crente suga ali a seiva da árvore que é Cristo? É lendo a palavra, é orando, é dobrando os seus joelhos, é buscando a presença do Pai, é adorando. São danos, é abrindo mão, que não adoram, que não glorificam a Deus, hábitos que você tem que mudar para que Deus seja glorificado e para que Cristo seja visto na sua vida. Muitas vezes você não confessa pecado, você não luta em oração com Deus, você não se dedica ao estudo fervoroso das Escrituras, você não se enche do Espírito Santo. Mas muitas vezes você tem lutado com isso e há algum pecado na sua vida que você não tem tratado. Você dá lugar ao pecado. Ora,
se você muitas vezes não alimenta a sua alma e tem dado lugar ao pecado, você que é sal, você tem perdido o seu sabor. Você tem perdido o seu significado, você não salga mais, você não faz mais a diferença e você perde o sabor. Se Deus nos fala que o sal é bom e o sal ele tem que fazer a diferença, ele tem que realçar o sabor, ele tem que fazer a diferença naquele local que você está inserido, como é que um sal pode perder o sabor? Nós que cremos nas doutrinas da graça, sabemos que existe uma parte, uma base dessa doutrina que nos ensina que Deus vai nos fazer perseverar. Perseverança dos santos até o dia que nós seremos glorificados e nos encontraremos com o Mestre. Mas existe um sal que ele pode ser um sal falsificado, um sal que nunca foi um sal de verdade. Para esse tipo de sal, esse sal tem que ser convertido num sal de verdade. Mas aqui eu falo de um sal autêntico, um sal já refinado, mas um sal que tem perdido o seu valor, seja pela falta das práticas espirituais, ou seja pela presença do pecado. E aí Deus nos chama, na sua palavra, a restaurar o sabor desse sal. Como é que Deus faz isso? Ele nos diz que cada um será salgado com o fogo. E o que isso significa? Pelo menos 3 significados. Primeiro, Deus vai nos salgar com o fogo do sangue. Ou já nos salgou com o fogo do seu sangue. Em Levítico 2:13 fala assim: sal significa um pacto incorrupto, que não se podia violar. Fala da exigência de sal no sacrifício. Esse sal, esse salgado com fogo do sangue nos lembra o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro que foi imolado na cruz, o sangue que foi derramado sobre nossas vidas, o sangue que perdoou os nossos pecados, o sangue que foi o preço pago, esse alto preço, para nos transportar do império das trevas para o império da maravilhosa luz de Cristo. Certamente, se você é crente, você já foi salgado por esse sangue. Então você tem que ser lembrado que sobre a sua vida existe uma nova aliança, uma aliança inquebrável, um pacto incorruptível, um pacto que não pode ser violado. Nada irá nos separar do amor de Deus, nada. Então nada pode quebrar esse pacto que Cristo construiu sobre a sua vida. Um segundo significado que esse salgado com fogo pode nos dizer é salgado com fogo do sacrifício. Em Romanos 12:1, Deus deseja que ofereçamos nossas vidas como sacrifício vivo. E aí muitas vezes essa ideia de sacrifício, ela se perde em contraste nesse mundo que nós temos hoje. Quando se fala de abdicação, de renúncia, de sacrifício, algo parece soar mal aos nossos ouvidos. Mas Cristo nos lembra que a salvação ela é exclusiva. Somente quem nos salva é Cristo, não existe outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro caminho senão por meio de Cristo. Então Cristo ele é exclusivo, Cristo ele é radical. E muitas vezes falta essa exclusividade em nossas vidas, falta esse radicalismo. Mas entenda o que eu quero dizer. Esse radicalismo, essa exclusividade numa vida dedicada para Deus. Eu não estou falando aqui de excessos, nem de práticas abusivas, mas de uma vida que tem um coração piedoso, um coração que não abre mão de desfrutar da presença de Deus, um coração que não abre mão de todo dia abrir a sua palavra e buscar Deus ali, buscar o alimento espiritual, um coração que entende que Deus planeja os sonhos dele para a sua vida e que os sonhos de Deus são melhores que os nossos, que Deus requer da sua vida uma postura tal a ponto de você impactar outras vidas. E aí faz sentido. Deus nos salga com o seu sangue da nova aliança. Depois Deus nos salga com o fogo do sacrifício. Essa ideia que Deus requer esse sacrifício de uma vida dedicada a Ele, somente a Ele, a ponto que quando as pessoas olhem para você, ou se alimentem ali da sua presença, sintam um sal, mas não é o seu sal, é o sal de Cristo, porque foi Ele que te salvou. Certamente se nós temos nos afastado de Deus por práticas mundanas, por trabalho excessivo, por sonhos e projetos que excluem a pessoa de Deus,
certamente o sal tem perdido o sabor na sua vida. E é hora de Deus restaurar o sabor do sal na sua vida. Em 1 Pedro 1,7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui fala que Deus nos refina como ouro. E aí, que aplicando a ideia do sal, é como se Deus nos refinasse, como Deus tirasse todas as nossas impurezas, a fim que Deus, em nossa vida, retire tudo aquilo que não agrada a Deus, a fim que esse sal que tem perdido valor, nós que muitas vezes perdemos essa ideia do sal que tem um valor saboroso, um sabor que não é seu, mas que vem do alto, a fazer a diferença na vida daqueles que não conhecem e fazer a diferença na vida da própria igreja. Por último, esse salgado com fogo tem um terceiro significado que diz assim: é o salgado com fogo da santidade. É de responsabilidade de todo crente influenciar o mundo. Assim como naquela ideia dos chefes, né, que falta tempero, falta sal, sua comida não tem significado, sua comida não tem sentido. Deus nos chama a viver uma vida santa. Deus nos salga com o fogo do seu sacrifício. Deus nos chama e nos salga com o fogo do sacrifício em nossas vidas, apresentarmos nossa vida como um sacrifício agradável a Deus, a fim de nós vivermos uma vida nessa ideia de salgados no fogo da santidade, na ideia de darmos sentido através de Cristo, darmos sabor, trazermos vida, um realce, um real significado à vida das outras pessoas, mas isso não parte de você. Lembra? Ali você é o sal, você não é o saleiro. Tudo que é bom parte do alto, o saleiro é o próprio Deus que nos salga. E que em momentos de dificuldade, quando estamos distantes, Deus tem o poder, e certamente é da vontade de Deus, restaurar o sabor na sua vida. Então, se você tem caminhado distante da presença de Deus, eu te chamo, meu amado, volte. Se derrame na presença de Deus, procure restaurar por meio do Espírito Santo o sabor de Deus na sua vida. E certamente, se você for achado alguém com sal refinado por Deus na sua vida, as pessoas vão sentir esse sabor diferente, porque você tem vivido uma vida santa, uma vida diferente, uma vida que glorifica a Deus. Que eu gostaria de fazer esse chamado a você que tem caminhado numa vida triste, numa vida cheia de máscaras, numa vida insípida, sem sabor, a desfrutar desse saboroso sentido de vida que Cristo nos dá e nos traz, salgados por seu sangue. E aqui também eu deixo um alerta. Cristo, ele nos deixa um alerta da possibilidade desse sal se tornar insípido, desse sal se tornar sem sabor. Um texto paralelo de Marcos fala que esse sal será jogado fora. Na ideia que aquelas pessoas que realmente não desfrutam do verdadeiro sal, elas não terão comunhão com esse Deus verdadeiro. Quando chegar o dia do juízo, aquelas que não forem achadas com esse sal que faz a diferença nas nossas vidas, elas serão jogadas fora porque perderam o sentido. E esse sentido nós só podemos achar na pessoa de Cristo. Desejo uma boa semana, que Deus abençoe. No nome de Jesus, amém.